E aí pessoal, bem-vindos ao canal Coleção Paralela. E hoje eu venho mostrar para vocês duas adaptações em quadrinhos de um dos, na minha opinião, pelo menos, maiores gênios da literatura mundial. Nós estamos falando deste cara aqui, Charles Bukowski, o velho safado. Eu não sei se alguém que está acompanhando esse canal, que vai assistir esse vídeo, gosta, curte, conhece a obra do Bukowski. Mas se você não conhece, eu recomendo, procure, leia, o cara era genial. Aliás, eu vou dizer assim, o cara é genial, porque a genialidade dele não morreu, né? Morreu o corpo, morreu a pessoa Bukowski, mas ele se tornou uma lenda e ele é genial. Bukowski era um escritor visceral, forte, desavergonhado, um cara que mostrava um lado da vida que a gente muitas vezes prefere não ver, né? Era o bardo, o contista das pessoas fracassadas, dos inúteis, das prostitutas, dos bêbados. As histórias dele eram um reflexo do que ele mesmo era. Um mestre total no jogo das palavras, né? Completamente inigualável. Eu tenho na coleção muitos livros do Bukowski, aliás, muitos não, gostaria de ter muito mais, mas eu tenho alguns livros do Bukowski que eu amo e, graças aos céus, para minha grata surpresa, com o tempo eu acabei descobrindo, e não só descobrindo, encontrando adaptações feitas para os quadrinhos em HQ, né, da obra do Bukowski. Né? Elas foram feitas pelo roteirista e desenhista alemão Matthias Schultz. Na verdade ele é alemão, então eu acho que seria Matthias Schautstein, alguma coisa assim. Eu não vou ficar tentando acertar a pronúncia do cara aqui, alemão é complicado. O que importa é que esse cidadão adaptou em coletâneas muitos dos contos, muitas das obras do Bukowski para o quadrinho. E, cara, é genial mesmo ver as histórias do Bukowski ambientadas em imagens para você poder ver. Né? Tem filmes baseados na obra do Bukowski, tem Barfly, e que Barfly até eu assisti. Barfly é um bom filme. E o outro eu não me recordo, eu acho que é Crônicas de um Amor Louco, uma coisa assim que também virou filme. Este eu não assisti, não sei se é bom. Barfly eu gostei. Barfly é um bom filme, mas eu acho que eles não tiveram o mesmo sucesso que o nosso amigo Matthias teve quando fez essas adaptações em quadrinhos. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho, vou dar uma mostrada nas revistas, mas eu não vou focar muita coisa, porque, cara, a gente está falando do Bukowski, né? E como vocês podem perceber pela capa, tem muita coisa aqui que é para censurar, né? Tem muita coisa aqui que o nosso querido YouTube não gostaria que eu mostrasse, né? Que eu vou mostrar a lombada. Esse é Nova York, 95 cents ao dia, né? Ele é da RPM, né? E eles chamaram de um mini álbum. Esse é pequeno. Aqui tem aquele expediente padrão na orelha do livro. O desenhista, o Matthias, era um cara que desenhava de uma maneira muito real, eram desenhos muito realistas, e ainda assim muito bons desenhos, muito bonitos. Esse aqui, por exemplo, é muito famoso, né? O Bukowski escrevendo. Esse desenho você vai encontrar em muitos lugares. E aqui é a maneira que ele encontrou de mostrar o índice, né, das histórias. Tem a história Henry Beckett, P5, né, página 5, no caso. Daí na New York, 95 centavos ao dia, né, a página 21. E Um Trabalho em Nova Orleans, na página 40. São 3 histórias nessa edição. O texto
né? O texto é tirado dos contos, das histórias do Bukowski, então o texto, mesmo se você levar em consideração o quanto teve que passar por alguma remodelização, teve que passar por alguma adaptação para poder virar texto de quadrinhos, né? Sempre tem que enxugar alguma coisa, por mais que o Bukowski nunca tenha sido um escritor prolixo, um cara de se perder muito nas descrições, não é o caso dele, mas mesmo assim acaba sendo necessário isso, mas só pelo fato do texto ser do Bukowski ser uma adaptação, o texto é fantástico em todas as histórias, né? E é aquela coisa, se você for ler isso aqui pensando em histórias de ação, pensando em aventuras, em dramas sobrenaturais, ou mesmo em grandes reviravoltas e suspenses, cara, você pegou o bonde errado, né? O Bukowski era o contista do cotidiano. E ele era o contista do mundo como ele é, não do mundo como a gente gostaria que fosse. Eu acho que isso é o principal. Ele mostrava esse planeta, essa nossa vida, no lado sujo dela mesmo, no lado negro, né? E então as histórias eram cruas, diretas, eram como um soco na cara da gente, mostrando a vida de pessoas que pareciam não ter vindo de lugar algum e não ter para onde ir, né? Parecia não estar indo para lugar nenhum. Gente sem destino, sem missão, sem trabalho, sem dignidade, né? Bêbados, prostitutas, drogados. Esse era o ambiente em que o Bukowski construía sua história, até porque esse era o ambiente em que ele mesmo dizia se sentir à vontade para viver, né? Para existir. Bukowski cara, eu sou suspeito para falar, né? Eu sou muito fã. Aqui tá, né, um trabalho em New Orleans. Ele era fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Esse cara era bom demais. Né? Como eu disse, passadinha meia rápida para não correr riscos. E aí depois, esse aqui eu encontrei primeiro, tá? Eu estou mostrando na ordem em que eu acabei comprando. Um tempo depois eu topei com essa maravilha aqui, um álbum grande, também da LPM, né? Delírios Cotidianos, né? Também do Mataias, uma bela capa. Aqui algumas das coisas que a LPM lançou em matéria de quadrinhos na época. É curioso, né? Essa questão. A gente não costuma pensar muito na LPM como uma editora que lançou quadrinhos, né? Mas você vê, tem bastante coisa, inclusive Spirit, Dick Tracy, Nick Holmes, Corto Maltese, né? E essa imagem aqui também é uma imagem muito conhecida, né? A LPM usaria ela em livros que ela publicou do Bukowski um tempo depois. Os desenhos do Mataias também são inconfundíveis, né, cara? Ó, o que eu falei? Imagem muito famosa, muito conhecida, né? E aqui nós temos as histórias. Dois bêbados, Kid Foguete no Matadouro, Os Assassinos, né? A Puta de 135 quilos e Mamãe Bunduda. Essa adaptação em quadrinhos tinha algumas histórias que eu não conhecia e eu só vim conhecer aqui por essa adaptação. Sendo que Kid Foguete, na minha opinião, é a melhor história desse álbum. Os desenhos continuam com aquela qualidade incrível, né? Olha só essa imagem, cara. Se você parar para pensar, é uma imagem mega limpa, é uma imagem que parece que tem tão pouco para você ver e ao mesmo tempo tem muita coisa para você ver, né? E tem muita coisa de lúdico aqui, né, cara? Né, uma imensidão, um cara andando sozinho. É uma imagem que é a cara do Bukowski, né? Um desenhista que era a cara do Bukowski, era perfeito. Outro desenhista com outro estilo eu não consigo imaginar conseguindo fazer um bom trabalho para adaptar o Bukowski. Isso era impossível. O Mataias era surpreendente.
Olha só isso. Olha a qualidade. O texto, mais uma vez eu vou dizer, né, são textos do Bukowski, são contos dele transmitidos para o formato de HQ e são bons demais, né? O Bukowski, né, era um cara que eu acho que quase que em qualquer tipo de mídia que você puder pensar, ele sempre vai ter um trabalho relevante. Eu acho que você tem que ser muito ruim, cara, para pegar um texto do Bukowski e querer adaptar de alguma maneira, fazer uma música, fazer um filme, fazer um documentário com algum texto do Bukowski e você conseguir fazer ficar ruim. Você tem que ser muito ruim para conseguir estragar as obras de um gênio, porque o cara era genial, o cara era muito genial. Né? Você vê, vamos passando aqui rapidinho. Aí nós temos aqui a minha história predileta deste volume, Kid de Foguete no Matadouro. Uma história sobre um velho pugilista aposentado, ou que pelo menos ele dizia ser um velho pugilista aposentado, né, que vive por aí como um vagabundo, né, como o próprio Bukowski. Aliás, o personagem, né, não há dúvidas, né, é o Bukowski. Que vivia por aí como um vagabundo, trabalhando em empregos temporários para ganhar uma graninha para gastar com bebida e tudo que ele pudesse. É uma boa história, simples, sem aparentemente nenhuma pretensão e ao mesmo tempo com todas as pretensões do mundo, né? Fazendo uma crítica severa, ferrenha ao estilo de vida americano, a maneira como os americanos se portam, veem as coisas, agem, ao famoso sonho americano, a superioridade americana. Né? O Bukowski não ligava para essas coisas, ele não ligava para quantas caras ele esmurrava com o texto dele, né? Ele só queria mesmo era esmurrar. E ele era bom demais nisso. Depois dessa história, aí temos a próxima, Os Assassinos. Curioso, né? Mais uma história com o nome Os Assassinos. Teve um vídeo aí que eu fiz, se não me engano, das revistas da Capitão Mistério, em que tinha uma história de terror que era também Os Assassinos. A gente tá vendo títulos se repetir, mas o enfoque das histórias é muito diferente. Essa é uma história mais no ar, né? Mais com aquele clima policial, só que tão policial, tão de suspense quanto o Bukowski podia ser. E o Bukowski, ele era o cara que era visceral, era destruidor, sempre muito mais do que era lúdico, do que era bonito e do que era suspense, né? Ele não era, a vida dele não era construir suspenses. A vida dele era não te dar tempo para respirar. Aí temos aquela história da moça de 130 quilos, eu não vou repetir esse título, talvez eu não devesse nem ter dito, vamos passar rápido aqui, né, gente? Opa, essa história é forte. Essa última história aqui também é forte. Passamos rapidão, esperamos não ter problemas por ter mostrado mesmo que rapidão. E, gente, é isso, eu queria fazer esse registro. Para quem conhece a obra do Bukowski e talvez não soubesse que existem adaptações em quadrinhos do cara, tá aqui, procura. Se você achar, você vai curtir muito. Para quem não conhece e quer conhecer, eu super recomendo, mas vai de mente aberta, porque quando você diz que ler Charles Bukowski não é uma leitura para os fracos, não tem aqui nenhum eufemismo, isso é verdade. Não é uma leitura para fracos. E quem gostou, deixa like.